Tá ligado? Olá, meu povo, boa tarde. Entramos aqui, reconectamos um minutinho antes para poder dar as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu ir olhando aqui quem é que está chegando. Eu estou sem óculos, então tá difícil de eu ler aqui quem está chegando. Davi, o Jefferson, Elcio, nosso padrinho de casamento aí. Então, sejam bem-vindos. Mais uma vez, é uma alegria, uma satisfação imensa para a gente poder estar aqui compartilhando, contribuindo com vocês com esse aprendizado nessa semana para salvar o seu casamento. E se você está aqui e o seu casamento já está salvo, espero poder contribuir para você elevar ainda mais a sua relação, tá? Fernanda, dá as boas-vindas aí também. Tem alguém preso dentro de casa por causa do coronavírus. A gente está em quarentena aqui, a gente resolveu ficar em isolamento, porque não pela nossa saúde em si, porque a gente sabe que não está no grupo de risco, mas realmente pelas pessoas que estão à nossa volta. Então a gente está aqui dentro de casa e a gente está aproveitando para estudar mais e trabalhar daqui, fazer home office. Ah, maravilha. Quero saber se vocês estão conseguindo nos ver bem, nos ouvir bem. Dá um joinha aí, se você está conseguindo ver e ouvir. Acho que a Fernanda está falando baixo, né? Ela vai falar um pouquinho mais alto. Então, dá um joinha para a gente dar sequência aqui na nossa live, nesse segundo dia de desafio para salvar seu casamento. Nós tivemos alguns depoimentos lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo exclusivo, onde a gente já tem lá quase 40 famílias ali sendo impactadas. E esse grupo a gente abre uma vez por dia para interação. E ontem nós recebemos alguns testemunhos fantásticos, só do início de tudo de ontem, do primeiro desafio, como foi para essas pessoas fazerem aquele desafio, conectar com aquilo lá de novo, com aquela lembrança do passado. E foi fantástico ouvir tudo aquilo, tá bom? Então, vamos dar sequência. Eu não sei se o Instagram paralisou, o que aconteceu aqui. Eu espero que esteja normal. A live de hoje é sobre papéis e responsabilidades. Quais são os papéis do marido, quais são os papéis da esposa e quais são as responsabilidades de cada um dentro do casamento. E a gente vai começar falando dos papéis, fazendo de uma forma assim, introdutória sobre isso. Vou pedir a Fernanda para fazer essa introdução aqui da diferença e não uma diferença que exclui, mas é uma diferença que inclui. Então, a Fernanda vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente vai usar uma metáfora que é usada no cristão e que faz muito sentido. Na verdade, é bíblico isso, né? É Deus que traz essa metáfora para a gente. Quando a gente fala em papéis, a gente não está falando em hierarquia, em uma divisão que exclua a mulher e que diminua a mulher. A tendência, quando a gente ouve falar nisso, é a gente achar que o homem é mais importante e a mulher é menos importante. Mas, na verdade, isso não acontece. Quando a gente pensa em papéis, a gente faz uma metáfora que é o seguinte. O homem, ele é considerado, quando a gente casa, a gente se torna um. Então, o homem, ele é chamado de o cabeça e a mulher é o corpo. Então, para pensar, o que é mais importante para você? A sua cabeça ou o seu corpo? Se você tivesse que optar, você optaria pela sua cabeça ou pelo seu corpo? Não adianta ter uma coisa e ter outra, você não vai viver se tiver essa divisão. Então, a gente traz isso para vocês para mostrar que os papéis eles são tão importantes que se eles estiverem disfuncionais, por exemplo, se o coração parar de bater, ele vai ter influência sobre a cabeça? Obviamente que vai ter influência sobre a cabeça. Se o cérebro para de funcionar, todo o resto do corpo para de funcionar. Então, há uma interdependência entre o corpo e a cabeça e há a igualdade entre ambos, não há hierarquia. Só há o quê? Cada um tem uma função diferente. Pode complementar. É exatamente isso que a gente quer trazer dentro desse cenário de papéis e responsabilidades. Porque a gente, ao longo da live que a gente vai falar
a gente sabe que tem vários papéis, mas a gente pegou os 3 mais importantes do marido e os 3 mais importantes da esposa para a gente falar nessa live de hoje. Então, o que acontece? A gente precisa entender essa relação dos papéis com o funcionamento de um corpo. Então, o exemplo prático que a gente está pegando é o homem sendo cabeça e a mulher sendo o corpo. E aí, os dois dependem um do outro, são interdependentes, não são independentes. Então, a mão, ela não faz nada por conta própria. Ela recebe um comando para ela fazer. Assim como na cabeça existem algumas funções que são vitais, que estão só aqui nesses órgãos, nesse aparelhamento que a gente tem na cabeça. O olhar, a visão, o ouvir, o falar, está aqui relacionado à cabeça. Ou seja, a cabeça, ela carrega algumas funções que somente ela tem. Assim como o corpo também carrega algumas funções que somente ele tem. Então, o olho vai falar assim, agora eu vou virar pé. Vou ir lá para o dedão do pé e vou virar o pé. Não tem como, não funciona. Vira uma disfunção quando algum órgão quer assumir o papel do outro dentro dessa harmonia que é o casamento, que deve ser o casamento, tá? Então, a gente quer usar essa alusão. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, só para vocês entenderem e a gente alinhar a nossa expectativa referente a essa live de hoje, é o seguinte: a gente vai trazer para vocês aqui, para muitos vão ser novidades e tal, essa questão dos papéis. Independente se você acredite, independente se você acha que tem que ser assim ou não, é assim que funciona. É assim que a natureza humana ela foi projetada para ser. Então, assim, por que eu quero trazer isso? Vou dar um exemplo pessoal. Quando a gente abriu uma empresa, eu tinha um amigo que ele era contador, mas ele era especialista em comércio varejista, tá? E a gente tinha uma empresa de serviço, prestação de serviço. E a gente abriu ali, fizemos algum KINAI ali, aquela coisa e tudo mais, faturamos, fizemos algumas vendas ali, faturamos o serviço, só que na nota ficou faltando algumas informações que era imprescindível para o nosso score ali, né? O que a gente estava fazendo. Devido a essa ausência de algumas informações na nota fiscal, isso nos acarretou numa multa gigantesca. Uma multa gigantesca. E aí tive que ir para lá, para a prefeitura, parcelar essa multa para poder sobreviver dentro da empresa. O que eu quero mostrar para vocês? A minha função ali era ser um empresário, ser o dono do negócio, só que eu não sabia todas as leis, todas as regras daquele negócio. Devido à minha ignorância, à minha falta de conhecimento, eu não fui perdoado. Eu cheguei na prefeitura, mas sabe por que eu não fiz? É porque eu não sabia. Cara, esquece, você não fez, está aqui, a penalização vai ser essa. Então, o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes vocês estão vivendo hoje uma penalidade, vocês estão pagando um imposto, vocês estão pagando um DARF hoje, de uma consequência que vocês nem têm noção do por que vocês estão pagando por isso. Porque a falta de conhecimento, ela não vai ausentar a multa, a lei do universo, a lei, as regras do universo. Então, assim, uma criança que ela não tem clareza ainda da lei da gravidade, se ela se jogar de um prédio, ela vai cair e vai morrer. Agora, a partir do momento que ela sabe dessa lei, ela já está ali. Por isso que os pais estão ali cuidando. Olha, não pode chegar perto, não pode ir na beirada, você não é passarinho, você não sabe voar. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, para a gente dar início a essa live de hoje. E aí a gente vai entrar nesses papéis e a gente vai falar somente de 3. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo uma ferramenta para vocês avaliarem os papéis de vocês. Lá na ferramenta tem um pouco mais de papéis. Aqui a gente vai falar somente de 3 que a gente julgou ser os 3 mais importantes dentro de uma relação conjugal. Não, você começa. Eu começo. Ó, tá vendo? Por que eu tenho que começar? Porque o Beto é o cabeça e o primeiro papel que eu vou falar aqui é da liderança, o líder. A cabeça é o governo, a cabeça é a ordem, a cabeça é onde está o cérebro e o cérebro é que dá a mensagem, braço, estica, vai lá, perna, anda. Então, no contexto que a gente usou da cabeça e do corpo, a cabeça é o líder.
Então, ou seja, o homem, ele é o líder da sua casa. O homem, ele foi criado, ele nasceu com algumas características para liderança, para ser esse líder que vai na frente da batalha, esse líder que vai dar a direção na batalha, vai dar a direção em tudo que está sendo feito. Então, o homem é o cabeça, o homem é o líder. E não quer dizer que somente ele vai exercer essa função. Vocês vão entender isso nessa conjunção que a gente colocou aqui da cabeça e do corpo. Paralelo à liderança do homem vem... Só falando uma coisa de liderança, o homem liderar não significa que ele manda em tudo. Significa que a responsabilidade é dele. Então, fala mais alto. Eu não consigo falar mais alto, mas significa que a responsabilidade é dele. O homem vai ser, por exemplo, se a sua família fracassar, é lógico que isso vai influenciar, vai ter influência sobre a vida da mulher, vai ter consequência sobre a vida da mulher. Mas a responsabilidade é do homem, porque ele é o líder, ele é aquele que tem a visão, ele é aquele que tem o comando para guiar a sua família. E, em paralelo à liderança, vem o papel da mulher como auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, a Bíblia conta que Deus falou assim, olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma... E aí o termo que é usado no original hebraico, eu não sei como pronunciar essa palavra, eu imagino que seja Ezer, mas pode ser Ezer também. Ezer Kenedo. E o que significa isso? Kenedo significa ao lado. Ezer ou Ezer, não tem uma palavra no nosso português que consiga traduzir a profundidade do que seja. Mas o que se aproxima a isso é socorro. Por quê? Quando, acho que outras 20 vezes é mencionado na Bíblia essa palavra Ezer. E todas elas se referem a Deus. Uma se refere àquilo que o Deus estava criando para auxiliar o homem. E todas as outras vezes se refere a Deus. E sempre Deus como um socorro. Então, qual o papel da mulher nessa família? Ela é o socorro da família. Não adianta nada o homem ter visão e a mulher não estar ao lado dele para auxiliá-lo e para guiá-lo também. Para ser... não adianta nada esse homem ser um excelente líder, ele ter uma excelente visão e ele não ter um socorro do lado dele. Por quê? Porque, querendo ou não, uma hora ou outra, a visão dele vai diminuir, ele vai ter problemas, e quem vai ser o socorro ao lado do homem? É a mulher. Então, tá vendo como os papéis eles se complementam? Vocês vão ver melhor isso quando a gente falar dos três. Mas, assim, por isso que a gente sempre repete isso. Não há hierarquia entre os papéis. Não olhe que, mas o homem ser líder é muito melhor e a mulher ser auxiliadora não é tão bom. Não, é maravilhoso, porque eles se complementam. Se a gente está exercendo esses papéis em conjunto, vai ser como um encaixe mesmo, como aquelas pecinhas, aqueles brinquedinhos de encaixe de criança, né? Vai se encaixar e vai ficar perfeito. Então, enfim, passa para o outro papel, porque... O segundo papel que eu vou falar, e aí vocês vão ver o paralelo de um do outro, é a proteção, tá? São aspectos masculinos, existem não só... E aí eu vou falar aqui de tudo, não somente na formação, não somente no formo, no corpo, mas também nas características intelectuais, também nas características hormonais, tá? O homem, ele produz muito mais testosterona do que a mulher, que a testosterona é o hormônio da ação. Então, não entenda esse negócio de que, então a testosterona é o hormônio masculino. Não, o homem e a mulher produzem testosterona. Porém, o homem, ele tem uma vantagem aqui, ele produz muito mais do que a mulher. Por quê? Para ele ser a força que protege. E aí a proteção aqui, ela não é somente uma proteção da força. Então ele é o mais forte, o cara mexeu com a mulher dele, ele vai partir na briga. Não é isso, não tem nada a ver nesse contexto. Mas na proteção de tipo assim, ele aguenta mais. Ele aguenta o braço forte de Deus. Quando Deus vier, como a Fernanda falou, no primeiro papel de liderança e auxílio, a responsabilidade maior está na cabeça, no homem. Deus vai cobrar do homem. E as mulheres querem hoje assumir um papel de liderança. Olha só, viva como auxiliadora. Deixa essa responsabilidade maior para o homem. Por quê? Porque Deus fez ele mais forte para aguentar mais responsabilidade, para aguentar mais
esse embate diário com a vida, esse embate diário com o mundo. Então, cabe ao homem proteger a família, cabe ao homem proteger a mulher, cabe ao homem proteger o coração da mulher, a mente da mulher, sabe? Era esse papel que Deus esperava lá no Éden, de Adão e Eva. Era o papel de Adão ser o protetor de Eva ali. E Adão fez o quê? Ficou calado. Ele era o líder. Ele tinha que virar e falar assim, peraí, Eva, não cai na conversa dessa serpente, não. Não vai nessa ladainha aí, não. Vem pra cá. Não foi isso que Deus nos disse. Mas ele ficou calado. Ele não assumiu ali o papel de protetor. Ele deixou a mulher ser enganada. Então, cabe a gente, como homem, ser o protetor. Cabe a gente proteger a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa mente. E a gente só vai conseguir exercer esse papel de proteção quando a gente buscar em Deus. Realmente. Deus, cobre a nossa casa, cobre a nossa família. Só assim a gente vai conseguir exercer esse papel. E em paralelo com a proteção, tem o apoio. Uma hora eu me acostumo a falar mais fala alto. Tô falando, fala alto. O papel de apoiadora. O que acontece? O homem, como ele é essa proteção, ele precisa de força. Você já reparou que quando você age, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa extremamente crítica. Há mulheres mais críticas, outras menos críticas, mas todas as mulheres são críticas. A gente tem uma visão diferenciada das coisas. E eu vejo que, na minha relação com o Beto, ele já reclamou várias vezes, nossa, você é muito crítica, até pelo meu perfil, a gente vai falar de perfil mais pra frente. Eu observo as coisas e eu sempre tenho que dar um palpite a respeito de tudo. Então, a gente tende a fazer o que com o homem? Ao invés de apoiá-lo, a gente tende a criticá-lo. E quando a gente começa a criticar esse protetor ele começa a perder a força dele. Ele começa a se tornar um protetor omisso. Ou seja, ele passa a não proteger mais. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Quando eu falo apoiadora, não significa que você vai apoiar tudo que seu marido fizer, tanto os erros quanto os acertos. Os acertos a gente vai elogiar, a gente vai apoiar. Os erros a gente vai fazer o quê? A gente vai exortar com amor. O que é exortar com amor? É sentar, é conversar, é tentar abrir a visão do seu marido de uma forma sábia. Porque eu tenho certeza que você já tentou mudar várias coisas no seu marido criticando ele, mas que não adiantou. Porque senão você também não estaria aqui assistindo a gente. Exatamente. Se tivesse tudo perfeito, você não estaria aqui. E isso é uma coisa que a gente vivencia também no nosso dia a dia. Quando eu vejo, às vezes, eu já estou invadindo o papel do Beto, eu já estou tomando a frente. A gente tem a tendência de tomar a frente das coisas, principalmente quando o homem é omisso. Por isso que é tão importante a gente conhecer os papéis, porque se o homem é omisso, a gente vai tomar a frente mesmo. Mas o fato de eu ser uma apoiadora, eu estou elevando o meu marido. Quando eu elevo o meu marido, automaticamente ele me protege mais. Ele protege mais o meu coração. Então ele vai me amar mais. Eu vou me sentir mais amada. É como se fosse um ciclo, entende? Quanto mais eu apoio, mais ele me protege. Quanto mais ele me protege, mais eu me sinto fortalecida, mais eu me sinto viva, mais eu me sinto emocionalmente saudável. Então, é como um ciclo os papéis. E se esses papéis estão disfuncionais, esse ciclo se rompe. E aí a engrenagem não funciona. Mas vamos para o terceiro papel. O terceiro papel, que também é de extrema importância, que a gente listou aqui, e não, a gente colocou nessa ordem, não quer dizer que tem que ser essa ordem, tá, gente? É o papel do provedor. Tá? Rapidinho, não há hierarquia também entre os papéis, entre os papéis, né? O líder é mais importante de provisão. Não adianta nada ser um líder e não trazer provisão para Não adianta nada ter uma cabeça que não enxerga, sabe? Vai ficar faltando alguma coisa. Vai ficar coisa. faltando. Então, todas as funções ali. Então, esse terceiro papel é o papel do provedor, daquele que providencia, daquele que traz as sementes, que traz o sustento, que traz a presença de Deus, sabe? O seu provedor aqui, ela é muito além do que a questão financeira. Quer dizer que, então quer dizer que não tem nada a ver com o financeiro? Não, tem a ver com o financeiro, mas não é somente uma provisão financeira. E aí, eu estou trazendo isso daqui para vocês, até para um momento assim, que talvez hoje, na sua relação, no seu casamento, isso esteja desequilibrado. Talvez hoje os dois trabalhem fora, talvez hoje a mulher está ganhando mais do que o homem, mas cabe ao homem ter
Isso. E quando a mulher começa a assumir esse papel de apoiadora, de auxiliadora, ela vai fortalecendo ainda mais esse líder. Esse líder vai tendo um monte de ideia e essas ideias vão prosperando lá fora e isso vai trazendo mais sementes para dentro de casa, sabe? Vai trazendo mais provisão para dentro de casa, vai trazendo mais recursos para dentro dessa família, sabe? Então, quando uma coisa está distorcida, vai abalar toda a estrutura, vai ter uma disfunção completa ali, sabe? Então, o terceiro papel do homem é ser o provedor. E agora, Fernando vai falar desse terceiro papel da mulher que é, assim, fantástico. É fantástico. Legal. E esse terceiro papel da mulher, para ele acontecer, precisa que o homem seja o provedor. Vocês vão entender agora. Em paralelo ao provedor, a mulher precisa ser administradora, uma administradora sábia. O que diferencia um homem de uma mulher? A tendência natural é a gente achar que é o órgão sexual, né? Só que, vamos supor que um homem tem algum problema de saúde e tenha que tirar esse órgão sexual, ele vai deixar de ser homem? Não, ele vai continuar sendo homem sem o órgão sexual. Só que há uma coisa que diferencia todos os homens de todas as mulheres. A mulher tem útero, a mulher tem o dom, a graça que Deus deu de gerar, de multiplicar, de trazer vida. O homem nunca vai ter essa capacidade. E é exatamente isso que acontece na nossa família. O homem, ele traz a semente para dentro de casa. E nós temos que ter sabedoria para saber administrar e multiplicar essas sementes. Então, quando a mulher ela multiplica as sementes e faz essas sementes superabundar, o homem automaticamente ele se torna um provedor mais estimulado. Ele está vendo que a mulher está administrando com sabedoria, então ele vai ter mais força para prover mais, tanto na questão material quanto na questão espiritual também. Isso é muito importante. O homem, ele é ele que provém essa proteção espiritual, como um guerreiro mesmo. Também isso entra na questão de líder e protetor. O homem ele precisa assumir o seu papel espiritual dentro de casa, como líder, como sacerdote, como provedor, e a mulher precisa também tomar para si o papel dela, também no sentido espiritual, de administrar todas as sementes espirituais que o homem traz para dentro de casa. E aí, para a gente agora, como homens, é a gente olhar e fazer uma análise seguinte: quais são as sementes que eu tenho provisionado na minha casa? Porque as suas palavras também são sementes. Se você só traz palavras de desgraça, se você só amaldiçoa a vida da sua família, da sua esposa, tenha certeza de uma coisa: ela vai multiplicar, porque é natural dela multiplicar essas sementes. É uma coisa que eu lembrei agora. A gente ouviu no curso de namorados e noivos que o casamento era a mulher como... Eu não lembro direito o paralelo que eles fizeram, mas assim, tudo que você der para a mulher, por exemplo, se você der em 110 volts, a mulher vai te devolver em 220. Então, se você está jogando palavras de amor, palavras de afirmação para essa mulher, ela vai te devolver o dobro disso. Por quê? Porque ela tem esse poder de multiplicação, ela tem esse papel de multiplicação. Então, tudo que você trouxer, se você amar sua esposa, você tratá-la com respeito, você honrá-la, ela vai te amar, ela vai te honrar e ela vai te respeitar muito mais do que você a ela. Por quê? Porque isso é natural da mulher. Não é uma coisa assim, a mulher faz isso porque ela quer agradar muito o marido. Não, é natural da mulher. Quando uma mulher ela se sente amada, a tendência é ela amar muito mais as pessoas que estão amando. Por quê? Porque é natural da mulher. Essa é a importância dos papéis. Quando a gente entende que os papéis não são criações humanas, não é a gente que está criando isso, não é a gente que está falando isso pela primeira vez. Isso é uma criação divina. Deus estabeleceu isso. Assim como no reino. No reino, em qualquer, não só no reino, mas numa empresa, em qualquer lugar, não tem os papéis de cada um. Se um tentar exercer o papel do outro, não vai dar uma confusão? Se o médico tentar exercer o papel da enfermeira e a enfermeira tentar exercer o papel do médico, não vai dar um problema? Por quê? A enfermeira foi formada para ser enfermeira, o médico foi formado para ser médico. Então, se todo mundo quer ser médico, se todo mundo quer ser enfermeiro, não vai dar certo, vai acontecer um problema nesse hospital. E é a mesma coisa dentro de casa. Se eu estou tomando os papéis do Beto para mim, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou ficar sobrecarregada. E por que a gente tem visto a maioria das mulheres hoje em dia na nossa sociedade ficando sobrecarregada? Porque o homem, a partir do momento em que ele se sente fragilizado, e aí ele passa a não ser mais o protetor, ele fica omisso. E a mulher faz o quê?
pega isso para ela e começa a fazer tudo que vem à mão dela, porque é natural nosso. Tudo que vem à nossa mão a gente quer fazer. E tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. Quando a gente mandar para vocês lá no grupo a ferramenta, vai ficar mais claro ainda para vocês. O que vai acontecer? Quando você assume um papel que é do outro, você se sobrecarrega. Logo, um dos seus papéis não vai ser bem feito, tá? E aí começa a ser tudo disfuncional. E aí, porque você invadiu, você assumiu um papel que não é seu, você está dando uma legalidade, você está dando uma brecha para alguém invadir um papel que era seu, que era para você exercer, que era para você fazer, que era para você assumir. Então, é para você fazer uma avaliação na sua relação, faça uma avaliação no seu casamento. Entenda que tudo que você viveu até hoje foi na ignorância. Mas você está pagando o boleto, você está pagando a multa por essa ignorância. Não é porque você não sabia que a coisa não acontece com você. Não! Isso são princípios, são leis da natureza, sabe? São leis da natureza. Então... ainda que você não crê na Bíblia, a gente trouxe questões bíblicas, ainda que você não creia nela e não creia no cristianismo, mas são leis, vamos dizer assim, antropológicas, são coisas naturais que não tem como se modificar. A gente está falando isso porque a gente lida com casais, então a gente vê o quanto é importante, o quanto é essencial e quanto isso mudou na nossa vida também, porque a gente não casou conhecendo isso, a gente não casou sabendo qual é o papel de cada um exatamente. A gente aprendeu isso ao longo do nosso casamento e a gente pagou um preço por causa disso. E paga até hoje, porque para você alinhar, você vai ver que não vai ser do dia para a noite. Por exemplo, se a mulher está exercendo o papel de líder e o homem está omisso quanto a isso, vocês vão ver que não vai ser do dia para a noite que o homem vai conseguir pegar a liderança de volta e a mulher vai conseguir ser apenas não, eu tô usando a palavra errada. A mulher vai conseguir ser auxiliadora, cumprir só o papel dela, entendeu? Vai ser um trabalho, um processo longo, que é o que a gente vive todos os dias, porque minha tendência também é liderar. Eu tenho já um espírito de líder, só que eu tenho que entender que na minha casa, na minha família, esse papel não é meu. A gente não está falando aqui, gente, de profissões, tá? Eu não estou falando que uma empresa, quem tem que ser o diretor da empresa é o homem e a mulher tem que estar abaixo dele. Não, a gente está falando de questão familiar, de papéis no casamento, que isso vai fazer a diferença dentro do seu casamento. A gente não está falando de coisas lá fora, não. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui, porque eu vou responder uma pergunta, uma dúvida, eu ou a Fernanda, a gente vai responder aqui agora, tá? Já vou passar para esses... Já pode finalizar, né? Podemos encerrar. Senão também fica uma live gigantesca aqui. E não é essa a intenção. A intenção é dar essa provocada em vocês, é trazer esse conteúdo, é trazer esse conceito, tá? Esse conceito divino, esse conceito de Deus. Porque quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem a força. Para quê? Para que o homem represente o Deus guerreiro, o Deus forte, sabe? Quando Deus cria a mulher, Deus coloca na mulher o amor, a graça, a beleza. Para quê? Para que a mulher seja um exemplo do Deus da graça, do Deus do amor, do Deus belo, sabe? Então, quando a gente começa a interferir um no papel do outro, quando a gente começa não a interferir, a exercer o papel do outro, a gente está querendo pegar algo que Deus deu para aquela pessoa. E é impossível, como a Fernanda mostrou aqui, a gente usou o exemplo da cabeça e do corpo, como a Fernanda mostrou. É impossível o homem multiplicar, porque ele não tem útero. Não tem como, não funciona, sabe? Mas a mulher nasceu com essa graça. A mulher nasceu com essa beleza. A mulher nasceu com essa divindade, vou falar assim, que é algo divino. Uma centelha divina, é uma centelha exatamente. Então, assim, e como que isso multiplica? Aí como a gente usou a questão do corpo, e como que isso multiplica? A mulher, ela só pode gestar quando o homem põe o ovo, põe a semente, põe esse espermatozoide lá dentro do óvulo. Então, o papel do provedor é em tudo, até na multiplicação da família, precisa que o homem traga a semente, que o homem busque a semente, que o homem traga para dentro de casa essa provisão, e a mulher vai multiplicar. Tá bom? Deixa eu ler aqui alguns comentários e ver se tem alguma pergunta interessante. Vou pedir para a Fernanda ler, que eu tô ceguinho. Peraí, deixa eu só levantar aqui.
tem alguns comentários. Eu percebo muito a inversão desses valores na sociedade de hoje, a Sheila falou. Acho que por isso existe o mal da depressão. Muitos homens não exercendo o seu papel e muita mulher não exercendo o seu papel. É exatamente isso. Quando há uma disfunção, é engraçado, porque a gente vê muito homem... Por que baixa a estima de um homem, né? E deixa o homem omisso? É quando ele não está exercendo a sua força. É quando ele não está exercendo o seu papel. É engraçado, tem o Ítalo Marcilli, ele dá uma... Não é uma dica, é tipo uma tarefa para o homem ficar forte, porque isso vai fortalecê-lo não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Isso aí vai trazer benefícios para a alma dele. E da mesma forma ele dá a dica para as mulheres ficarem bonitas, se maquiar, emagrecer e passarem a se maquiar, porque ele fala que ele dá isso, ele dá essa tarefa no consultório dele. Isso é um médico psiquiatra, gente. É um médico psiquiatra que ele recomenda isso para os pacientes dele. Fala assim, rapaz, você é homem, ó, vai para academia, vai malhar, vai ficar forte, porque isso vai mudar o aspecto divino dentro de você e você vai ser mais confiante, você vai assumir melhor o seu papel. E ele vira para a mulher e fala, olha, você precisa se maquiar, você precisa ser bela, você precisa emagrecer, você precisa ser achada como uma mulher bela, uma mulher agraciada. E isso vai aumentar a sua estima, isso vai aumentar esses hormônios dentro de você. É porque não é uma coisa assim de, você precisa emagrecer porque o mundo vai te ver mais ela. Não é isso. É uma questão de autoaceitação, é uma questão de autoestima. Ele dá exercício por causa disso, não é gordofobia, nem nada disso. A Sheila falou, deve ser por isso que existem muitos casos de depressão. Sim, não tenha dúvida. Porque é justamente em casa, na família, que é para ter essa proteção, que é para ter esse auxílio, que é para ter esse apoio, essa provisão, é onde está tudo rompido, onde está tudo bagunçado. E aí existe a pressão lá fora, aqui dentro, que era para estar se aliviando, tem mais pressão ainda. Aí, meu amigo, não tem como. Cabeça nenhuma vai aguentar. Acho que tem mais uma aí. Exatamente isso, Fê. Já vivi essa inversão de papéis no meu casamento e tudo quase foi por água abaixo. Hoje os papéis estão voltando para o lugar de origem e tudo tem prosperado como nunca antes. Graças a Deus. Que bom, que continue nesse caminho. Maravilha. Gente, olha só, quero pedir um favor para vocês que estão aqui ao vivo pra gente. Ó, eu e Fernanda vamos dar um sorriso aqui. Vocês vão tirar um print e vocês vão postar isso na rede social de vocês, no stories de você, que a gente vai repostar no nosso. Você vai postar dizendo, estou participando, vem junto, convida alguém para estar junto com a gente. Então a gente vai dar um sorriso aqui. Você tira um print aí e posta que a gente também vai repostar. Vamos lá, 1, 2, 3, sorrisão. Deixa eu abrir meu olho é muito pequenininho. Ó, vou chamar. Agora eu tiro o print e eu chamando. Ó, vou chamar as pessoas, ó. Gente, então é isso. A gente encerra por aqui hoje. A gente já vai lá para o grupo. Daqui a pouquinho tem a tarefa lá no grupo. O desafio de hoje. O desafio de hoje vai ser você fazer uma avaliação desses papéis dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez, quem sabe hoje você está sozinho lá no grupo, sozinha no grupo. Quem sabe hoje seja o dia da live para você mandar para o seu cônjuge, sabe? Você pegar essa live depois e mandar para ele falar, assista isso. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar aí na sua cabeça. Porque isso aqui faz total diferença. E aí, quando ele chegar em casa e tiver assistido, ou se vocês decidirem assistir junto, não é para entrar em julgamento. É para entrar assim, olha, me perdoa, eu estou fazendo isso, não cabe a mim. E aí você vai ver a mudança começar acontecendo no seu casamento. Afinal, a gente está na semana para salvar seu casamento. Tá bom, gente? Fique com Deus, uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Protejam a sua casa, protejam sua família contra essa peste que está aí no mundo afora. E não falo só da pandemia que a gente está enfrentando, mas é uma peste, uma praga também para acabar com as famílias. Então, seja um atalaia na sua casa, seja alguém que vai lutar com o braço forte. Estou falando uma mensagem para vocês, homens. Seja o protetor da sua casa, seja o protetor da sua família, seja o braço forte de Deus dentro da sua casa, protegendo a cabeça, protegendo a emoção, protegendo a saúde da sua casa. Tá bom? Palavras finais? Não, e o meu recado para as mulheres é isso. Exerça seu papel, dê uma olhadinha lá na tarefa que a gente vai mandar. É uma ferramenta que o Beto criou para ajudar vocês. E tente
colocar isso no coração de vocês e na mente de vocês, porque a partir do momento que entra no coração e há uma conexão entre mente e coração, naturalmente você começa a exercer isso na prática. Então, que tenha feito diferença para vocês esse conteúdo. Amanhã a gente continua. O que a gente vai falar amanhã vai complementar o que a gente está falando hoje, vai fazer sentido mais ainda para vocês, porque esse assunto é muito extenso. A gente poderia fazer várias lives só sobre isso, só sobre cada papel. A gente poderia fazer uma live sobre liderança, outra sobre ser auxiliador, enfim. Mas a gente está trazendo realmente para dar um start nessa mudança na sua vida. E que Deus abençoe a todos. A gente continua orando pelas famílias, não só as famílias que estão no grupo, mas pelas famílias do modo geral, porque a gente entende que realmente uma sociedade saudável só pode vir através de famílias saudáveis. Então é isso. Palavras finais. Homem, cabeça, líder, seja forte. Mulheres, sejam belas. Exerçam a beleza, não apenas exteriormente, mas que essa beleza flui de dentro de vocês, sabe? Com graça, com amor, com cuidado, e que vocês possam resplandecer aí na casa de vocês. Um beijo grande, tchau, até amanhã, até daqui a pouco no grupo. Fiquem com Deus, uma ótima terça e tchau! Tchau!